Muito bem, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma iniciativa da Delegação Distrital da Real da Ordem dos Engenheiros. A água como ativo estratégico atual é o tema da palestra de hoje, tendo como orador Luís Nicolau, engenheiro civil, diretor de gestão de ativos e engenharia na empresa Águas do Norte, a quem agradeço por ter aceitado o convite para colaborar uma vez mais com a nossa delegação, partilhando com os nossos membros um pouco da sua experiência e conhecimento nesta área da água. O tema é bem atual e da maior importância e, pese embora exista alguma sazonalidade na abordagem deste assunto, a verdade é que é um problema que acaba por ficar e é um grande desafio que é colocado à sociedade em geral e, sobretudo, à engenharia. É para isso que aqui estamos hoje, para, entre pares, refletir toda esta problemática sobre o verdadeiro valor da água, a necessidade de alteração de comportamentos e as estratégias a seguir no futuro. Antes de passar a palavra ao Luís Nicolau, convido todos os participantes a irem colocando algumas questões através do chat desta plataforma, do Zoom, indicando, por favor, o nome e o endereço de e-mail, para o caso de não ser possível dar resposta em tempo útil durante esta sessão, poder ser feito posteriormente por parte do nosso palestrante através de e-mail. Luís, peço então o favor de dar início à tua apresentação. Obrigado. Antes de mais, eu que agradeço, Zé Carlos. Eu só queria partilhar aqui a tela e dizer-me que se está tudo. Já estamos a ver. Já estão a ver? Sim. Muito bem. E penso que já está tudo. Estão a ver a tela grande, não é? Sim, sim. Está tudo bem. Eu queria agradecer à Ordem dos Engenheiros, na tua pessoa, na pessoa do colega José Carlos Pinto, que é o nosso delegado aqui distrital de Vila Real, e que também nos sabe convencer para estas coisas. Já é a segunda vez. Confesso que me arrependi no instante logo a seguir, mas enfim, já não fui a tempo. E só espero que te possas manter por aqui por muitos e bons anos, pois colegas capazes como tu são sempre poucos neste interior, cada vez mais certificado. Obrigado. E agradecer a todos os colegas que se juntaram a nós, que tiveram essa amabilidade, e só espero muito sinceramente poder estar à altura. E antes mesmo de avançar para a apresentação propriamente dita, gostava de contextualizar esta iniciativa que surgiu na sequência de uma outra, cujo convite também muito me honrou, uma iniciativa do Exército Português, que eram as jornadas para os requisitos e desafios no conhecimento da água potável, que tiveram lugar na Escola de Serviços da Póvoa do Varzim há cerca de 2-3 semanas atrás. E o convite foi para desenvolver o tema de abertura das jornadas, o qual estava já pré-definido e era a água como ativo estratégico atual. Admito que o tema não me foi indiferente, logo na altura, talvez a feliz coincidência da expressão ativo estratégico, sabendo que a minha área de interesse nos últimos anos tem sido a gestão de ativos e que uma das principais preocupações tem sido precisamente os ativos estratégicos. E a água talvez seja mesmo o ativo estratégico por excelência, o que nem sempre ocorre, talvez por ser tão evidente. E esta foi a razão principal para o nome da apresentação, esperando que esta consiga transmitir a surpresa que eu próprio tive quando da preparação do trabalho, que pouco tem a ver com o ponto de vista técnico o ponto de vista do trabalhador de uma empresa do setor, é antes a visão do consumidor da água, aquilo que todos nós somos, seja em nossa casa, no nosso trabalho, socialmente, consumidores de água e de muitos outros recursos que felizmente o nosso planeta teima colocar à nossa disposição ainda, e percebe-se que a apresentação não vai trazer nada, portanto, de muito extraordinário, quando muito uma forma diferente de olhar o problema. E foi esta desconstrução de conceitos que, de estarem tão disseminados, já não criam qualquer impacto sobre nós, sabemos bem como é que estas coisas funcionam, que acabou por se revelar um exercício bem mais interessante do que eu próprio poderia imaginar a princípio, e é fundamentalmente esta partilha que eu e o Zé Carlos pretendemos com esta apresentação, para que seja o nosso lado emotivo a levar-nos para a ação. O Damásio explica isso muito melhor que nós, não basta saber, nem mesmo compreender, isso já dizemos nós, é mesmo chegado o tempo de agir. E partilho, talvez pela imposição do tema e a relativa surpresa, conforme referi, que a minha primeira lembrança foi o ChatGPT, devido à tal tentativa de desconstrução dos conceitos,
apesar de trabalhar no setor, como disse, há já vários anos, ou talvez por causa disso. Até porque o ChatGPT tem o seu quê de interessante, sem dúvida, desde que usado, e esta é a minha opinião, em assuntos sobre os quais tenhamos algum conhecimento prévio. Por curiosidade, até posso partilhar um episódio que tive há pouco tempo, quando a ferramenta me deu uma resposta menos certa, achava eu, coloquei-lhe a dúvida, falando na data, o assunto eram datas, que me parecia mais acertada, e foi muito engraçado, porque ele demorou um pouco, e por fim pediu desculpas, tinha feito confusão, e ainda bem para nós que se vai enganando, é sinal que ainda estamos no comando. Mas também por isso se aconselha alguma prudência. Não será este o caso, e foi mesmo a partir de uma das generalidades debitadas pelo ChatGPT, como sempre acontece, que toda a apresentação tomou forma. Esta é que é a verdade. E talvez por nós já nem a discutirmos, por ser tão evidente, claro que é um recurso natural, e em jeito de provocação, para com a inteligência artificial que está por trás da ferramenta, acrescentaria que o é por hora. Mas até que seja de outro modo, é sem dúvida a definição que mais nos interessa. Se o facto de interiorizarmos que se trata de um recurso natural, que ainda por cima é finito, e essa constatação não nos conduzir para uma revolução de costumes e práticas, não nos conduzir para a ação, não sei o que conduzirá, muito sinceramente. Chegados aqui, propunha começar pela divisão dos conceitos. Por um lado, a água como um bem vital para a vida. A vida, tal como nos habituamos a falar dela, a vida orgânica, porque será bom lembrar que a própria inteligência artificial também tem vida, e que esta também dependerá da água, à sua maneira, mas cinjamos ao conceito da vida mais comum, a vida que necessita da água para a manutenção dos ecossistemas. Sendo que no que importa à vida humana, não são apenas as questões de saúde pública, importa o papel fulcral que a água desempenha no modelo de desenvolvimento, como ator estratégico nos diferentes setores da economia. E nem de propósito, hoje, numa entrevista no Jornal de Negócios, o presidente da ADP, o Dr. José Furtado, aborda isso mesmo e de uma forma até bastante interessante, aliás. E não é só na agricultura, na indústria, na energia, o próprio turismo está muito dependente do uso que fazemos da água, e basta pensar nos espaços ajardinados que tantas vezes são imaginados sem qualquer preocupação com o uso sustentável da água, e os próprios campos de golfe também podem ser um bom exemplo ou mau. E podem ser um bom exemplo, sobretudo para alguns de nós, projetistas, promotores, licenciadores, porque é urgente repensar estes e outros projetos que tenham consumos de água importantes, que depois construídos deverão assumir a preocupação pela eficiência da rega, e aqui também é bom dizer que esta preocupação é já uma realidade neste tipo de usos, sobretudo se comparados com o que se faz na agricultura, em regra geral. Mais recentemente, temos assistido também às tentativas de uso da APR, a água para reutilização, a água tratada da JETAR, tudo boas práticas, sem dúvida, pelo que os campos de golfe não têm necessariamente de ser um mau exemplo. Mas o que nos deve importar verdadeiramente, acho eu, é que o nosso foco esteja nos benefícios ambientais que possamos aportar a estes e outros projetos similares, contribuir para a melhoria da qualidade do ar, para a redução da temperatura, para o controle da erosão do solo, para a promoção da biodiversidade, que em última análise até poderão ditar a não construção de um determinado empreendimento ou uma melhor adequação ao meio envolvente desse projeto. As coisas são o que são. Razão pela qual a fase de concessão é tão relevante, e isso tem impacto diretamente com este fórum. Mas voltemos ao início. A água como um bem vital, e razão pela qual o tal ativo estratégico, essencial à saúde pública, à segurança alimentar, e como se viu no slide anterior, ao desenvolvimento económico e social, e bastando lembrarmos da fonte inesgotável de energia que é, de energia e também de alimento, conduzindo-nos para a importância geopolítica deste recurso. São exemplos as declarações dos recursos hídricos subterrâneos como reservas estratégicas, em alguns casos bem conhecidos. Outro exemplo é a cooperação internacional, ou melhor dizendo, a falta dela, muitas vezes, na gestão das bacias hidrográficas transfronteiriças, que tão bem conhecemos no nosso exemplo ibérico. Por isso, a escassez deste bem, cada vez mais notória, tem sido uma das principais fontes de conflitos até aos nossos dias. E prevemos, aliás, um agravamento em resultado das alterações climáticas, havendo por isso cada vez mais tentativas de controlar o acesso à água, e daí o papel dos Estados e das organizações supranacionais como garantes da sua distribuição justa e equitativa, e também a crescente responsabilização
quanto à sua gestão, e este talvez seja o ponto. Recapitulando, temos a água como um bem vital, por isso um ativo estratégico, e por maioria de razão, um ativo estratégico no contexto do desenvolvimento sustentável. Da importância que assume a eficiência do uso da água, por um lado, mas também a necessidade de uma gestão integrada dos recursos hídricos, com a reutilização a assumir um papel cada vez mais preponderante e referimos a todo o ciclo da água. Não importa apenas a manutenção da quantidade, da qualidade deste recurso essencial à vida, a sua recuperação é também fundamental, a favor da chamada circularidade, tudo a convergir para a revolução de comportamentos, já aqui falada, partir para a ação, seja pela redução da procura, do aumento da reutilização, ou da proteção dos ecossistemas, da monitorização das reservas, que se poderá resumir numa preocupação efetiva com a gestão integrada dos recursos hídricos. E é neste ponto que poderia interessar a partilha de alguma experiência que possa ter enquanto técnico do setor. Mas também nos devemos recordar que no nosso país, contrariamente à realidade do conjunto dos países europeus, o abastecimento público pouco cubica para o consumo total da água. Deverá ser sobretudo o setor agrícola, cujo consumo assume cerca de 75% do total, de acordo com o Plano Nacional da Água, o ponto que nos deve realmente preocupar. De todo modo, seja qual for o uso da água, este deve ter como propósito basilar a sua gestão sustentável, e sobre isto estou certo que estaremos todos de acordo. Importa então recuperar a ideia inicial, a do ChatGPT, a água como um recurso natural, finito e essencial à vida, e a simples constatação de se tratar de um recurso que ainda por cima é finito, deveria ser suficiente para nos conduzir para a lei da oferta e da procura, mas a realidade diz-nos que os nossos comportamentos não estão em linha com aquilo que nós próprios compreendemos, conforme referido num dos slides iniciais. E todos compreendemos que a escassez de água é mesmo uma realidade, mas nada fazemos para a contrariar. E não custa aceitar que seja uma realidade já muito antiga, tão antiga quanto a humanidade, mas que assume por estes dias uma relevância absolutamente alarmante da importância da sustentabilidade no uso da água. E para melhor compreender esta urgência, recorde-se a evolução do uso da água nos últimos anos. O uso global da água quase que sextuplicou nos últimos 100 anos e continua a crescer a uma taxa de 1% ao ano, desde a década de 80, para o que contribuem a maioria das economias emergentes, à semelhança do que tinha sucedido no passado com os países que hoje estão mais desenvolvidos, e este aumento tem correspondência direta com a evolução demográfica, o que é óbvio, mas também com o tipo de desenvolvimento económico que foi alcançado no século passado e a consequente mudança de padrões de consumo e que hoje está a generalizar a todas as latitudes, fruto da aldeia global em que vivemos. Percebe-se, pois, a razão pela qual a escassez de água está na ordem do dia. Um crescimento da população de 9 vezes, o da economia de 120 vezes. Tudo isto em apenas 240 anos. Sendo que nos últimos 100, o crescimento tende para exponencial. Só nos últimos 50, a população mundial mais que triplicou. Sendo certo que o planeta continua exatamente o mesmo. E porque assim é, facilmente se percebe que a marca de 8.000 milhões, alcançada em novembro passado, representa enormes desafios para a humanidade. E não é só na água, desde 1970, ainda eu e provavelmente muitos de nós não tínhamos nascido, e que é o ano zero do balanço ecológico, como saberão certamente, que estamos a acumular déficit ecológico, de acordo com o Global Footprint Network. A conclusão é fácil. Eu e muitos de vós, que já levamos mais de 50 anos aqui na Terra, vivemos sempre em déficit. Imaginem-se os juros ambientais de todo este déficit. No ano passado, atingimos o limite dos recursos em julho. Era preciso ter outro planeta aqui ao lado para o segundo semestre. Há dias foi notícia que Portugal atingiu essa marca há um mês atrás. Anexar a Galiza, a Extremadura e a Andaluzia não chegava para o segundo e terceiro quadrimestres. E tudo isto está, infelizmente, de mãos dadas com a escassez de água, sendo que esta situação é agravada ano após ano, com o agravamento, passa a redundância, das alterações climáticas que se fazem sentir com cada vez maior intensidade e frequência. Mas antes de abordar estes conceitos, contextualizamos a lei da oferta e da procura no que importa a água. E comecemos pelos grandes números, que a maioria de nós já os conhece bem. Cerca de 70% do planeta Terra é água, sendo que a quase totalidade é salgada. De toda a água existente, cerca de 1,3 bilhões de quilómetros cúbicos, menos de 3% é água doce. A água presente nos glaciares, que é mais de metade destes 3%, mas também nos rios, nos lagos, a água subterrânea,
o que resulta em menos de 1% no estado líquido. E estes números deviam ser, por si só, mais do que suficientes para tornar a água num dos recursos mais valiosos para a vida na Terra, o ativo estratégico por excelência. Embora a nossa conduta não esteja alinhada com esta evidência, que todos reconhecem intelectualmente, apenas isso. E esta situação é ainda mais grave quando se sabe que do tal 1% de água doce disponível, nem toda está acessível. Umas fontes de água estão poluídas, outras inacessíveis fisicamente, pelo que se estima que menos de 0,5% esteja efetivamente disponível, e há quem fale que ainda é menos que este 0,5%. Sendo que esta disponibilidade varia naturalmente com a localização e as condições climáticas de cada região. Falemos então da escassez de água, dada a crescente procura e a que se tem de somar ou subtrair a diminuição sustentada das disponibilidades, como se viu no slide anterior. Da água doce, falamos da água doce, claro. A escassez de água confunde-se muitas vezes com a seca, muito provavelmente por esta última agravar as causas e os efeitos da primeira. Sabemos todos, aliás, que a repetição agravada e sistemática das secas, devido aos efeitos provocados pelas alterações climáticas, tem estado a acelerar o aumento de regiões que sofrem de escassez. Todavia, os conceitos são distintos, até porque muitas das secas não provocam necessariamente escassez de água e tudo depende da relação entre a procura e a oferta num dado momento e numa dada região. Daí a necessidade de clarificar os conceitos, sendo que escassez, por definição, ocorre sempre que a procura é superior à oferta. Isto é, tem origem num déficit estrutural de água, razão pela qual as medidas de combate à escassez deverão ser tendencialmente de natureza estrutural. Já a seca traduz-se normalmente num aumento de temperatura, que muitas vezes é conjugada com uma anomalia negativa da precipitação, o que conduz a desequilíbrios temporais do lado da oferta, ainda por cima quase sempre conjugados com pressões da procura, e basta lembrarmos das épocas balneares nas regiões costeiras mais quentes, como é exemplo o nosso Algarve. No outro extremo temos fenómenos de precipitação intensa, como foi ontem, ocorreu aqui no Nordeste, que conduzem a cheias e inundações repentinas. Em ambos os casos poderão ser suficientes medidas de contingência. Para atrapalhar ainda mais a clareza destes conceitos, temos as alterações climáticas, que nos têm conduzido para períodos de seca mais recorrentes e prolongados, acelerando as tais medidas estruturais, uma vez que o fenómeno da escassez tende, infelizmente, a expandir-se. Conclui-se, portanto, que a escassez pressupõe uma procura acima das disponibilidades de água existentes numa dada bacia hidrográfica, que é tão válida para a quantidade como para a qualidade, o que estará de acordo com as necessidades num dado momento, e este fenómeno será sempre agravado com a ocorrência das secas nessa bacia. Pelo que o espaço de medida deve ser o da bacia hidrográfica, de mãos dadas com o ciclo da água. Isto não invalida que muitas das medidas tomadas pelo homem possam ser mais alargadas, em resultado de opções que possam ser tomadas local ou regionalmente, ou mesmo com um espectro mais global. Todavia, para se estudar o ciclo da água, precisamos de uma bacia, da disponibilidade dessa bacia, da sua capacidade de armazenamento, da capacidade de reposição, dos usos, sendo que o stress hídrico ocorre quando o ciclo é interrompido. Isto é, sempre que a procura excede a oferta num dado momento, como já aqui foi referido. Recorde-se que do lado das disponibilidades temos a água doce superficial, os rios, lagos, também a água subterrânea, e que a capacidade de armazenamento respeita aos reservatórios artificiais, sem esquecer as reservas naturais que também existem. E que a reposição é por natureza natural, passo a redundância, mas que poderá ser incrementada com o recurso à reutilização, que mais não é do que o contributo humano para a circularidade intrínseca da água, a APR, e diria que é o mínimo que nós, humanos, consumidores intensivos de água, poderemos e devemos fazer. Assim, na equação da escassez, devemos focar-nos do lado da procura, uma vez que esta depende da nossa ação direta. Mas não são apenas os usos que damos à água. A procura também depende de fenómenos extremos provocados pelas alterações climáticas e estas, por sua vez, também dependem de nós. Desde logo, por causa dos usos acrescidos, muito por força do aumento da temperatura, e aqui a boa nova é que está ao nosso alcance fazer, penso eu, muito melhor, haja vontade e discernimento para perceber o que é realmente estratégico. Por outro lado, ou cumulativamente, se preferirem, as alterações climáticas também assumem forte influência sobre as disponibilidades, que estão no outro prato da balança,
Desde logo, a diminuição da precipitação, o aumento dos incêndios florestais, as maiores evaporações devidas ao aumento da temperatura, são todos bons exemplos, ou maus, para ser mais preciso. Em suma, o homem deve canalizar esforços em 3 vertentes essenciais. E tudo porque, e recapitulemos, a água é um recurso natural, finito e essencial à vida, o tal ativo estratégico, no contexto de um desenvolvimento sustentável. E estes 3 pilares são fundamentalmente são a pressão sobre a procura, que depende essencialmente dos nossos comportamentos, o respeito pela circularidade do negócio da água, abandonar o modelo obsoleto da economia linear, produz, utiliza, deita fora, e a aposta na neutralidade carbónica, no sentido de combater o aquecimento global, que por sua vez, como sabemos, é responsável pelas condições meteorológicas extremas que afetam o curso natural das coisas. E do lado da procura, devemos atuar sobre os consumos, promovendo usos eficientes da água, combatendo perdas, quer no abastecimento público, mas sobretudo na rega, adotando as melhores práticas, que passam por adequar as culturas o mais possível, os famosos abacates e os frutos vermelhos plantados numa das regiões com mais stress hídrico em Portugal, mas também pela procura da harmonia dos espaços públicos com a natureza onde se inserem, oásis artificiais, é tudo que a natureza não precisa. Sem esquecer as políticas demográficas, que são sempre uma possibilidade. Retomando o que se tinha dito, a influência do homem também se pode notar sobremaneira do lado da oferta, não é? Seja diretamente através da reutilização, a chamada circularidade, seja pelo efeito da mitigação das causas que levam às alterações climáticas, a tal busca pela neutralidade carbónica. Alterações climáticas que são responsáveis, nunca é demais lembrar, por períodos secos mais longos e mais severos. O presente slide mostra o projeto Águas do Norte para o exemplo da barragem de Portarouca, e que foi vencedor do Tubo de Ouro na última edição do INEG. Temos no mesmo local a conjugação de energia hídrica com energia eólica, energia solar, a que se soma a aposta na digitalização através do projeto Barragens na Palma da Mão, e ainda a resiliência que passou pela instalação de comportas do tipo Obermeier no descarregador da barragem, permitindo encaixar cerca de 1 milhão de metros cúbicos de água adicional, passando de 3,2 para 4,2 milhões de metros cúbicos de capacidade albufeira. Mas, dizia eu, se nada for feito, e se não se conseguir concretizar, por exemplo, estes investimentos em Portarouca, as mudanças climáticas estão aí e serão responsáveis por períodos secos mais longos e mais severos, causados pelo aumento da temperatura e pela menor precipitação, ou pelo menos por uma precipitação com regimes um pouco diferentes dos ditos normais, que têm o efeito duplo de aumentar a evaporação e as necessidades de rega. Razão pela qual, em situações extremas, e desde que devidamente justificadas, a oferta tem-se alargado aos mares e oceanos através da desalinização, o que nos leva a quase todos, estou certo, até Israel. E todos conhecemos bem o exemplo de Israel, que não precisa propriamente de publicidade, mas talvez seja proveitoso perder 2 minutos com uma breve cronologia, em especial a partir de meados do século passado, porque é sobretudo a sequência das ações que foram sendo tomadas aquilo que mais impressiona, que nos faz compreender o poder que o homem pode ter, o poder para fazer bem, claro. Tudo isto num país caracterizado por um stress hídrico extremo, um dos mais elevados do mundo. E tudo começa com a publicação da Lei da Medição das Águas, em 55, com a obrigatoriedade de medir toda a água fornecida, e ainda na semana passada vínhamos de Lisboa, eu e mais 3 colegas de Águas do Norte, tivemos o privilégio de ir à cerimónia de entrega do Prémio Kaizen, e falávamos na necessidade urgente que o país tem de medir a água, e que o sucesso passa obrigatoriamente por ter sistemas de medição capazes, como já acontece na maioria dos sistemas de abastecimento, pelo menos na alta. Mas o irónico disto tudo é que nós 4 acabámos de confirmar o que Israel percebeu há 70 anos. Mas também mais vale tarde que nunca, não é? E voltando a Israel, quando 4 anos mais tarde, em 59, é publicada a Lei da Água, a água, independentemente de estar em território público ou privado, passa a ser controlada pelo Estado. Apenas por curiosidade e com alguma ironia à mistura, confidencio, dizer que o caso que vemos neste slide, trata-se da publicidade de uma empresa israelita, Waterjan, premiada por desenvolver tecnologia para produzir água através do ar, porventura alguns de vós já terão ouvido falar, talvez seja um dos únicos casos que ainda vai escapando a esta lei. Recorde-se, por último, que a partir de 2008 a água
em Israel deixou de ser subsidiada pelo Estado, passando o setor a ter de ser economicamente viável e sustentável. Foi ainda necessário gerir a oferta, mais disponível a norte, com o Rio Jordão e o Mar da Galileia, o que levou à concretização em 64 de uma infraestrutura que é responsável pelo transvase de água para as terras mais áridas a sul, e o chamado Canal Nacional da Água. O projeto arrancou na década de 50, os trabalhos de construção iniciaram-se em 53, mais ou menos, e terminaram, penso eu, cerca de 10 anos mais tarde, em 64. São centenas de quilómetros com várias ramificações. Tratou-se de uma medida que certamente fez sentido naquela altura, com algumas das consequências que conhecemos, e talvez por isso a realidade hoje seja já um pouco diferente. Também Israel, a agricultura é um dos setores mais consumidores de água, à semelhança do nosso país. Lá é cerca de 50% do total, um pouco menos do que por cá, mas ainda assim uma percentagem bastante relevante. Talvez por isso a inovação sempre foi uma aposta muito séria, em particular do lado da eficiência. E destaca-se a técnica da rega gota a gota, que remonta à década de 60 do século passado, ainda iniciou antes, mas a patente é desta altura, e cuja aplicação se generalizou a todo o mundo, em alguns locais com atraso de décadas, como sabemos. Outra aposta recaiu sobre a reutilização das águas residuais tratadas, a dita APR, cuja prática generalizada se iniciou na longínqua década de 80, sendo que a primeira tara de Tel Aviv, que foi construída na década de 60, arrancou praticamente desde o início com estudos para a reutilização da água residual tratada, e hoje as taxas de reutilização são elevadíssimas, superam os 90%, muito perto de fechar o ciclo da reutilização. E foi apenas em finais do século passado que se assistiu à implementação de uma efetiva política de alargamento das disponibilidades, com o início da construção da primeira estação de dessalinização com relevância, já em 2002, a exploração arrancou em 2005, sendo que são, penso eu, 5 as estações principais em funcionamento atualmente, e que foi muito mais uma necessidade para fazer face ao aumento brutal da população do que socorrer ineficiências ou maus usos. A população, é bom lembrar, passou de pouco mais de 1 milhão a quando o reconhecimento internacional do Estado de Israel para mais de 6 milhões na viragem do século, e não foi apenas este aumento espetacular da população, que continua, aliás, as secas severas que caracterizaram os anos 90 também ajudaram, e muito, secas essas têm perspectivas de agravamento, como sabemos, infelizmente. Mas o ponto é que não há soluções milagrosas, e talvez por isso Israel tenha sempre tido a preocupação de apostar também nas campanhas de sensibilização, e falamos lá da procura, e essa campanha de 2008, Israel está a secar, em que figuras públicas alertavam os cidadãos para a poupança da água enquanto a sua pele secava. Terá contribuído para uma redução de quase 20% do consumo de água para abastecimento público. É realmente impressionante o valor que este país tem sabido atribuir à água, o que nos deve fazer refletir, com toda a humildade que o assunto merece, e a todos, não nos referimos apenas aos decisores, todos temos a obrigação de agir. Chegados aqui, percebem-se melhor as razões porque a água está, infelizmente, na agenda mundial. Todos estamos a ser afetados, provavelmente uns de forma mais direta que outros, apenas isso nos diferencia, e daí a crescente consciencialização do valor da água, embora ainda muito aquém do necessário para revolucionar os tais comportamentos. A verdade é que, na prática, o homem continua a comportar-se como se a água fosse um recurso ilimitado. Por isso se disse, logo no início desta apresentação, que a compreensão do problema já não chega. E é a própria Unesco a apostar na mudança urgente de paradigma. Veja-se o exemplo do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos do ano 2021, onde se revela a metodologia, que parece ser a única que importa hoje em dia, qual é o valor. Neste caso, qual é o valor da água. E talvez esta análise mais contabilística nos possa ajudar, de uma vez por todas, a evidenciar aquilo que é já uma realidade há demasiados anos, o facto de vivermos muito acima das nossas possibilidades, criando o tal déficit na lei da oferta e da procura, os tais juros que teimamos ignorar, e a simples escassez de água devia ser suficiente para nos obrigar a saber valorizá-la tal qual fazemos com outro bem qualquer. Mas, se lermos com atenção aquele relatório de 2021, o que se lhe seguiu, 2022, ou os que se lhe antecederam, logo confirmamos que a água continua a não ter um especial valor para o homem. Estimando-se que 80% das águas residuais não tenham qualquer tratamento antes da sua devolução ao meio receptor. Já para não falar na miragem que é a reutilização das águas, assumindo-se que a oferta é ilimitada.
Portugal, por exemplo, reutiliza apenas 1,2% das suas águas residuais tratadas, em linha, é certo, com a maioria dos países europeus, mas temos de excetuar aqueles que apresentam uma vulnerabilidade à seca semelhante à nossa, e a maioria desses já está a fazer o seu caminho na reutilização. E também nós não podemos ficar para trás, sendo que o Grupo ADP tudo está a fazer para que assim aconteça. Aliás, isso mesmo é dito na entrevista de hoje do Presidente da ADP ao Jornal de Negócios. Tudo isto nos conduz para um déficit global da água estimado em 40% até 2030, de acordo com as previsões da Organização das Nações Unidas. Situação que tenderá a agravar-se em resultado do pouco que se está a fazer no que importa às alterações climáticas, e vejam-se os resultados decepcionantes das sucessivas conferências do clima, é que se tem de juntar os outros desafios globais, como seja o aparecimento de pandemias, que parece estar hoje mais facilitado que nunca. No relatório da ONU, a situação mundial, no que importa ao stress hídrico, é avaliada através do uso da água em função da oferta disponível, oferta de água doce. E já são cerca de 2,3 bilhões de pessoas a viver em países que sofrem stress hídrico, que é quase 1/3 da população mundial. Além disso, em 2020, quase 2 bilhões de pessoas não tinham acesso à água potável. 3,6 bilhões não contavam com instalações sanitárias. O problema é sério e está longe de cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram adotados pela própria ONU em 2015 e que incluem, entre outros, a garantia do acesso generalizado aos serviços de água e saneamento até 2030. E, querendo, podemos complementar estas análises com a projeção do WRI, que procuram incorporar os consumos futuros com as incertezas associadas ao fenómeno das alterações climáticas. E de acordo com as previsões para 2040 deste Instituto, serão 33 os países a enfrentar riscos extremos de stress hídrico, o que acontece sempre que a captação de água para consumo é superior a 80% das disponibilidades médias anuais, e é onde está a nossa vizinha Espanha. Já Portugal faz parte do grupo de 26 países que tenderá a caminhar para um risco elevado, isto é, com o rácio a variar entre os 40% e os 80%, embora tudo pareça indicar que estaremos mais perto do limite superior, infelizmente. Atentos ao mapa, percebe-se que todos os países do sul da Europa estão muito vulneráveis a flutuações decorrentes das secas. Este é um mapa da previsão de risco de incêndio, que está de mãos dadas com os mapas anteriores, por razões óbvias. Está aqui apenas para reforçar o problema da seca, pois tal como no fogo, umas coisas alimentam-se das outras, infelizmente. Mais dados sobre o risco a que os países europeus estão sujeitos podem ser consultados por qualquer um de nós na página da Agência Europeia do Ambiente. Um bom exemplo é a publicação a 13 de janeiro deste ano no indicador de adaptação às alterações climáticas, e aí pode ler-se que apesar da captação total de água ter diminuído cerca de 15% na União Europeia nas últimas 2 décadas, a área afetada pelas condições de escassez não diminuiu. Aliás, até aumentou, sobretudo a partir de 2010, facto é que não será alheio o fenómeno das alterações climáticas, com implicações na frequência, na intensidade e nos impactos da seca. E apesar da escassez de água ser, como se viu, mais comum no sul, onde cerca de 30% da população já vive em zonas com stress hídrico permanente, a verdade é que a Agência Europeia do Ambiente alerta para o facto dos problemas se estenderem às bacias geográficas de toda a União Europeia. Isto porque a generalidade dos recursos hídricos está ameaçada por múltiplas pressões. Nos países do sul é sobretudo o setor agrícola, como sabemos. Razão pela qual a Diretiva Quadro da Água exige aos Estados-membros a utilização sustentável de todos os recursos hídricos, sem exceção. Apenas a curiosidade, que constata-se que Portugal registrou no ano 2019 um dos piores cenários à escala sazonal, com um índice de escassez hídrica de 66%. Consultada a página do IPMA relativa ao último mês de abril, salta à vista a anomalia da temperatura um pouco por todo o mundo, embora com graus diferentes. No Polo Sul a situação parece dramática, quanto à Europa registram situações distintas, com a Península Ibérica a sofrer os efeitos de uma seca prolongada, e também em Portugal a situação não é completamente homogénea. E também não é na precipitação. O Sul é, por regra, a região mais seca, mas o Nordeste transmontano também se caracteriza por baixas precipitações, e veja-se o exemplo do corrente ano, que em fevereiro, que é o segundo mapa a contar da esquerda,
foi mesmo bastante mais severo no Nordeste Transmontano do que no Algarve, por exemplo. Aqui temos os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Nestes mapas temos as diferenças da temperatura e neste caso talvez seja melhor olhar para as anomalias que se verificaram. Nenhuma região escapa, em particular no passado mês de abril, sendo que o fevereiro também foi bastante mais anormal a norte. É certo que o abastecimento público tem passado um pouco ao lado destas crises. No caso do Nordeste Transmontano, deve-se ao investimento estratégico realizado pela então Águas de Trás-Montes de Alto Douro, com a construção de 7 novas barragens e de outras infraestruturas de água, que no seu conjunto se têm revelado instrumentos muito valiosos para enfrentar as secas, que hoje são cada vez mais frequentes. Como se pode ver aqui, estas anomalias têm se intensificado, sobretudo na sua duração. Veja-se o que está a acontecer este ano, novamente dados do IPMA, que segue a um ano que já por si foi muito difícil. O mapa começa em maio do ano passado, a linha inferior, até abril deste ano, que é a linha superior. As cores acastanhadas traduzem os graus de seca. Infelizmente, podemos ver que esta tem sido a cor preponderante. De todo modo, a situação hoje, no que importa ao abastecimento, é substancialmente diferente, devido em grande medida às chuvadas ocorridas no início deste inverno, ao contrário do que tinha acontecido no inverno anterior. Podem ver no gráfico da esquerda a anomalia extrema e excepcional ocorrida no último dezembro, em sentido inverso ao ocorrido no inverno anterior, que é o mapa da direita, sendo que o azul claro representa a precipitação média do mês. A água das chuvas deste inverno foi armazenada nas albufeiras das barragens que foram construídas e nas que já existiam, o que nos permite estar hoje muito mais confiantes. A verdade é que passamos de muitas albufeiras no vermelho e laranja, mapa da esquerda, para o verde na sua totalidade, mapa da direita, isto para o mesmo período, o mês de maio, mesmo estando no segundo ano consecutivo de seca. De referir que as albufeiras que apresentam menores níveis de armazenamento no passado ano hidrográfico, Sambade, Peneireiro, Valtorno e Vila Chá, apresentam aos dias de hoje reservas totais de 92%, 81%, 90% e 97%, respectivamente. A situação é, por isso, bastante confortável. Aliás, temos registrado as variações positivas de 73% no caso do Vilar, que é um aproveitamento com fins múltiplos, da responsabilidade da produção de energia, sendo que sabemos todos o que se passou no ano passado. Outro exemplo é o Alto Rabagão, e também temos o Arco Só, neste caso o uso partilhado é com a agricultura, mas não estamos relaxados, apesar de tudo o que já foi feito, até porque a maioria das albufeiras sob a nossa gestão não é plurianual, isto é, pressupõe que haja uma gestão eficiente e a título de exemplo, este ano, a Águas do Norte está a cumprir na plenitude com o regime de caudais ecológicos das barragens, porque pode fazê-lo, sendo que, ao contrário do que aconteceu o ano passado, tal como foi acordado com a autoridade, a APA. E isto talvez responda à antepenúltima edição do Expresso, onde se referia que as albufeiras do Nordeste Transmontano, apesar de estarem em pleno armazenamento, só têm água para 7 ou 8 meses. É assim por definição das próprias albufeiras e do seu regime de exploração no contexto atual, o que não deveria ser notícia, mas enfim. Sendo que, aos dias de hoje, não temos informação que contrarie de modo significativo os dados de projeto dessas barragens. Veja-se o registro das anomalias da precipitação em Bragança no período entre 71 e 2018, dados do IPMA, uma vez mais, e a não ser que estas anomalias nos próximos anos venham a assumir proporções que contrariem de forma substancial a evolução que temos assistido, nada aponta para que haja necessidade de fazer muito diferente do que se tem vindo já a fazer. Aliás, há algumas reticências acerca das reais anomalias relativas aos valores anuais totais de precipitação, como sabemos, mas isto não nos deve impedir, antes pelo contrário, de concretizar os investimentos essenciais que estão ainda por executar e que são absolutamente críticos para as populações locais, até porque quando as chuvas não ocorrem na altura certa, conforme aconteceu no ano passado, a situação pode complicar-se e muito, sendo que as variações sazonais que se têm verificado podem ter implicações bastante severas. Por exemplo, as chuvas que têm caído nos últimos dias não têm influência nenhuma sobre as reservas de água, ou uma influência muito pouco reduzida, embora amenizem a equação do lado da procura, apenas isso. Ao contrário das chuvas de inverno,
embora no indicador anual a quantidade de chuva possa ser exatamente a mesma. Por isso, aconselho-se aqui alguma precaução. Já do lado da temperatura, o assunto é outro, a variação é uma evidência, em linha com o planeta todo, pelo que o caminho deverá ser o que tem sido seguido. Combate às perdas, sensibilização e, sobretudo, descarbonização. Tudo fazer a favor da descarbonização. A Águas do Norte, aliás, todo o Grupo Águas de Portugal, tem em mãos um conjunto de investimentos valiosíssimo nesta matéria, sendo que tudo vamos fazer aqui no Norte para o concretizar a favor do bem comum. E neste entretanto, daremos prioridade à resiliência dos sistemas, sobretudo por via de interligações e reforço de origens, sem esquecer a reutilização, em particular nas regiões com stress hídrico. E estes investimentos, a par de outros mais cirúrgicos, são absolutamente essenciais. Aliás, acho eu que deviam ser a prioridade das prioridades do nosso país, à semelhança da visão estratégica que houve no final do século passado, nessa altura a favor da infraestruturação básica, que hoje nos permite ser exemplo por esse mundo fora. Continuando as nossas pesquisas na página do IPMA, em particular o índice da seca meteorológica, a março e abril últimos, constatamos o que se acaba de dizer, com a evolução da mancha castanha, que já cobre todo o nordeste transmontano, e ainda estamos na primavera. Tudo indica que as secas terão tendência a ser cada vez mais o novo normal, o que nos deve obrigar a todos, empresas, indivíduos, a todos, a adotar as medidas indispensáveis a um desenvolvimento sustentável. Temos mesmo de passar à prática, como já se repetiu aqui tantas vezes. E a Águas do Norte e o Grupo Águas de Portugal têm-no feito, com a implementação de planos de contingência, a adoção de medidas estruturais nos casos aplicáveis. Mas antes de passarmos ao que está agora a ser feito, também gostava de contextualizar o ciclo de investimentos realizado nas últimas 2 décadas e que foi já aqui aflorado, mas não foram só as barragens que foram construídas, foi sobretudo um esforço feito na execução de subsistemas de abastecimento de água estratégicos que permitiram reduzir drasticamente o número de origens e, mais importante, eliminar as centenas de sistemas precários que estavam espalhados pela região. Esta era a situação do investimento levado a cabo, antes do investimento levado a cabo pelas 6 empresas que deram origem a Águas do Norte. Estas são as captações atuais, uma redução absolutamente espetacular. O mesmo se passou no saneamento, com a eliminação de milhares de fossas e estações de tratamento obsoletas. Foram passos decisivos para os padrões de qualidade e desempenho de excelência hoje demonstrados. Praticamente a totalidade da água da torneira controlada e segura, tal como a água residual tratada que é devolvida ao meio setor. E sobre este mesmo assunto, o Presidente do Grupo Águas de Portugal, o Dr. José Furtado, ainda há pouco tempo reforçava estes mesmos números, e ainda hoje, na dita entrevista do Jornal de Negócios, também o fez, mas a nível nacional, 98,96% de água da torneira controlada e segura, contrastando com os 50% em 93, 86% de alojamentos servidos por sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, quando em 93 era cerca de 30%. Propunha agora passarmos de forma muito breve, que o tempo já vai algo adiantado, ao que está a ser feito pela Águas do Norte, agrupando as diferentes iniciativas nos mesmos moldes desta apresentação. Isto é, a preocupação com a procura, a preocupação com a economia circular e com a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Começando pela procura, para além da aposta em campanhas de sensibilização que têm sido levadas a cabo, importam as medidas estruturais que também têm estado em cima da mesa, em particular a resiliência dos sistemas, por via do reforço de origens, de interligações e de redundâncias, e é o caso espelhado neste slide, que tem sido presença em várias apresentações da Águas do Norte, em particular do seu Presidente, o José Machado Val, e a ver temos as interligações de água tratada que já existem, a magenta as interligações de água tratada em execução e a vermelho as interligações de água bruta. Mas também temos a aposta na eficiência hídrica, através de investimentos criteriosos de substituição e renovação, quer das condutas, quer dos sistemas de bombagem, assim como da digitalização, que não é menos importante, especialmente se nos recordarmos do papel da sensorização no controle às perdas, mas também a própria gestão das origens com o projeto de barragens na palma da mão. Quanto à neutralidade carbónica, uma das preocupações da empresa, que é aliás comungada com todo o grupo ADP, é atingir a neutralidade carbónica até 2030, aproveitando todo o potencial da produção própria de energia verde. Estamos a falar da solar, da eólica, da hídrica, do biogás
e da hidrólise, se não me escapa nenhuma, e pretende-se cobrir a totalidade da energia consumida, que independentemente deste objetivo, está já a ser objeto de um plano muitíssimo ambicioso de redução ao estritamente necessário, por via de uma aposta muito clara na eficiência energética e operacional. Recorde-se que a ADP é o principal consumidor público de energia nacional. Por último, mas não menos importante, a aposta na circularidade, sobretudo através da valorização das lamas da Jetar, que tem a dupla vantagem de ser competitiva para quem tem de as gerir, mas também para quem as recebe, os terrenos agrícolas. Outro aspecto essencial passa pelo uso da APR, em maior escala, sobretudo nas zonas com maior stress hídrico, percebe-se bem, mas também a valorização dos subprodutos gerados nos processos associados aos processos de tratamento. Estamos a falar de investimentos muito avultados, que têm sofrido agravamentos consideráveis em resultado da conjuntura nacional e internacional, e que por isso estão em ponderação, mas que são absolutamente estratégicos, como facilmente se compreende. Mas isso era outra apresentação. Muito obrigado a todos. Muito mais haveria ainda para falar, em particular o muito trabalho que a Águas Norte tem desenvolvido neste âmbito, e que eu sinto, não sei se bem, mas talvez não seja de conhecimento geral. Certo é que estes 2 últimos slides dariam uma outra sessão, ou mais que uma. Quem sabe, Zé Carlos, se não deixamos já um pré-agendamento para se falar nestes assuntos, era muito bom sinal para a nossa região, que tanto merece. E como mensagem final, diria, para não nos focarmos na acusação aos outros de nada fazerem, são sempre os outros no nosso imaginário coletivo. Vamos fazer nós qualquer coisa, por pouco que seja. Não digo que se fizermos o que está ao nosso alcance, tudo se resolva, mas alguma coisa há de melhorar. E nisto não está incluído falar, recomendar o que hoje estamos aqui a fazer. Não, nada disso, temos mesmo de agir, fazer, mesmo que seja pouquinho, temos de passar à ação. Bem-ajam, alguma pergunta, comentário? Se houver, é com todo gosto. Muito obrigado. Luís, muito obrigado pela tua excelente apresentação. Se por um lado foi possível o reforço de consciencialização deste problema, também é uma satisfação saber que muito está a ser feito e bem feito para poder responder a este desafio. Quanto ao outro desafio, o desafio de voltarmos a falar sobre este tema, claro que sim, a nossa delegação está sempre aberta a falar dos temas que são importantes, e este é muitíssimo importante. Isso, uma vez mais, obrigado e é sempre bem-vindo. Eu é que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os participantes também. E obrigado à Ordem dos Engenheiros e aqui à delegação de Vila Real. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.